tudo bem? Bom, quem sou eu? O meu nome é Fabrícia. Este é o meu sinal. Eu sou surda. Bom, eu sou professora de língua de sinais e eu trabalho em uma escola, que é uma escola especializada em trabalhar com surdos, de todas as idades. Eu ensino e também trabalho em outras faculdades do nível superior com alunos ouvintes, com a disciplina de língua de sinais, nos cursos de licenciatura. Bom, eu vou falar um pouco, então, da minha experiência de vida, que é o tema desse vídeo. Durante todos esses anos, eu sofri muito, muito, e vou contar um pouco dessa história para vocês. Eu nasci surda, e a minha mãe, quando ela estava grávida, ela teve rubéola. Então, ela teve rubéola, né? E é uma doença que faz com que a criança, ao nascer, em alguns casos, seja surda. Então, eu cresci, quando eu tinha 1 ano, mais ou menos, de idade, toda a minha família não sabia que eu era surda. Então, eles me chamavam, Fabrícia, chamavam e eu não continuava não respondendo. Eles me chamavam, às vezes gritavam, e aí a minha família, querendo saber o motivo, me levaram ao médico, desconfiados. Então, minha mãe e meu pai conversaram com o médico. Olha, ela, Fabrícia, a gente chama, e não responde, o que será que aconteceu? Aí o médico foi, tentou acalmar meus pais e me sentou e começou a fazer alguns exames, né? Todos os exames que poderia fazer, ele fez, né? Um otorrinolaringologista. Então, eu estava ali sentada, eu era pequena, e eles faziam um som atrás de mim. E aí, tentavam outro tipo de som, usavam aquele triângulo de ferro, e aí batiam, e eu não tinha reação. E o médico descobriu que eu era surda. E os meus pais, meu pai e a minha mãe não entendiam o que aquilo significava, né? Porque nós éramos de uma cidade muito pequena e o acesso à informação era quase zero, era nenhum. A questão do psicólogo, do fonoaudiólogo, das escolas especializadas, não tinha nada ali, né? E quando eu nasci em 1980, né? E acesso a esse tipo de informação era muito complicado. Então, com 1 ano, eu fui crescendo, e quando eu tinha mais ou menos em torno de 3 anos de idade, a minha mãe foi procurar uma escola. E como é que ela ia fazer, né? Haviam barreiras, né, para que eu estudasse. Então, ela, preocupada com isso, ela resolveu o quê? A minha família viajou para uma outra cidade, que era um pouco distante da minha cidade, e procuraram e encontraram uma pessoa, que era uma fonoaudióloga. Essa pessoa, então, conversou com a minha família e ela explicou que em cidades pequenas realmente era muito difícil acesso à informação, né? Então, conversou e aí tentou acalmar a minha família e falou, olha, ela vai desenvolver, ela tem capacidade, sua filha tem capacidade. Então, os meus pais foram, entenderam, compreenderam essas informações, voltaram para a minha cidade e foram lá naquela escola conversar, então, com quem? Com a diretora daquela escola. Então, conversaram com ela, e a diretora também não tinha informação com relação à surdez. É uma deficiência, não é? Ela tinha compreensão do que a sociedade falava sobre a surdez pelo senso comum, mas ela tinha algumas dúvidas com relação ao surdo. Pensava que o surdo era um doente ou não conhecia o surdo. Esses eram vários pontos que a diretora começou a falar ali. E achava que era impossível o desenvolvimento. Então, aquela fonoaudióloga explicou para aquela diretora, falou da capacidade que o surdo tinha de desenvolver. E aquela diretora aceitou, então, um desafio. E eu entrei naquela escola e comecei a me desenvolver. Eu cresci ali, a partir do aceite daquela diretora. Então, eu fui crescendo, e aí, aquela escola, né, ela nunca teve intérprete. Nunca. Não tinha intérprete. Todos, né, eram alunos ouvintes, eu era a única surda. Mas eu interagia com meus colegas de sala, assim. Eu conversava com eles, né, a gente interagia, eles me ajudavam um pouco. A professora, ela falava lá na frente, e às vezes eu ficava com dúvida, e os meus colegas, em interação comigo, iam me explicando, e eu ia tendo um pouco mais de clareza na explicação.
A minha mãe também ia constantemente na escola até o meu 3º ano do ensino médio. Ela sempre ia à escola para me auxiliar. Sem a presença do intérprete era muito difícil. Mas eu fui desenvolvendo. Eu me formei no ano de 2002. No ano 2000. Isso. No ano 2000 eu me formei. Já, né, no 3º ano do ensino médio. E depois que a lei de Libras, né, ela apareceu no Brasil. É uma lei muito importante, 10.436 de 2002. Antes, não tinha essa lei, né? Não tinha também a presença do intérprete. Depois da lei, houve algumas facilidades. Bom, então, eu já me formei, já sou formada em Sistema de Informação. Sistema de Informação, esse é o sinal, né? Mas também não tive intérprete, né? Mas eu fui desenvolvendo com muita luta, muita luta. E eu já me formei. E hoje eu sou pós-graduada.